Hello everyone, how's everything? E aí, gente, tudo certo? Tudo jóia? Legal. Então, galera, ó, a frase do começo aí pode parecer um meme, pode parecer uma piada, mas quando a gente estiver estudando o tema de hoje, eu falo que com certeza vocês vão errar. Um pouquinho pra frente eu explico por quê. E outra coisa, gente, reforçando o ponto de que errar é natural, tá? Principalmente quando você tá aprendendo uma coisa nova. Errar é humano, todo mundo erra, tá, gente? Professores de inglês erram, a rainha da Inglaterra erra, falantes nativos erram, todo mundo erra. Então, galera, ó, reforçar o ponto do primeiro vídeo, que quando você tá aprendendo uma língua, você vai errar, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o Simple Past, galera. Se liga aí. O Simple Past, gente, é um tempo verbal que a gente usa quando a gente fala sobre uma coisa que aconteceu no passado, que terminou já, tá, gente? E uma coisa que é uma ação pontual, ou seja, uma coisa que aconteceu, imagina uma linha do tempo, aquela coisa aconteceu num ponto daquela linha do tempo e não durante um período de tempo, tá, gente? Um período de tempo é o past continuous, que eu ainda vou falar um pouco mais pra frente, tá, gente? Então segura aí. Olha, no Simple Past, a gente está falando de uma coisa que aconteceu no passado e isso é muito importante, gente. A gente sabe quando aquilo aconteceu no passado, a data, tá? Um momento exato, um momento específico. Que pode ter sido ontem, 2 dias atrás, semana passada, hoje de manhã, numa hora qualquer, tá, gente? 10 anos atrás, 1000 anos atrás, enfim. A gente sabe quando aquela ação pontual aconteceu, tá, gente? Então já mantém isso aí em mente. Simple Past, ação pontual e a gente sabe quando a ação aconteceu, tá joia? Então tá bom, gente. Vamos lá para a forma da frase. Como é que fica uma frase no Simple Past? A forma em si, gente, não muda quase nada se você compara com uma frase do Simple Present. Vai continuar sendo uma frase afirmativa, vai ser sujeito, verbo e complemento, certo? O que muda agora? Aqui o que muda é que o verbo não está mais no presente, né, gente? O verbo agora está no passado. E no complemento a gente vai ter o tempo quando aquela ação aconteceu, tá joia? E, gente, aqui eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que muitos dos verbos são regulares. O que isso significa? O verbo vai manter sua forma original e você só vai acrescentar ed no final do verbo e ele vai ficar no passado. E isso é uma notícia super boa porque é fácil, né? Você decora lá, você sabe como que escreve o verbo, você bota ed no finalzinho dele. A notícia ruim, galera, é que os verbos irregulares não tem regra, não tem forma. Não tem nenhuma regra, nada definido que possa ajudar você a fazer os verbos no passado irregulares. Então você tem que decorar mesmo. Sim, gente, decorar. Eu falei decorar. É horrível, é péssimo, mas é isso aí mesmo, né? Então, a dica que eu dou é, sempre que você estiver lendo um artigo, lendo um texto, qualquer coisa em inglês, você achou um verbo no passado, uma frase com verbo no passado, sublinha aquele verbo, principalmente se ele for irregular, tá, gente? Se liga nessa dica aí. Deixa eu dar um exemplo, gente, de uma frase aqui no presente e essa mesma frase com o mesmo verbo no passado, tá? No Simple Past. Então vamos lá. Se eu falo eu jogo futebol, a frase é I play football, right? I play soccer, como os americanos dizem. Mas se eu quero falar eu joguei futebol ontem, a frase vai ficar I played soccer yesterday, or I played football yesterday. Percebe, gente, que o verbo play, ele é um verbo regular, porque ele manteve a mesma forma, play, P-L-A-Y, e depois você só acrescentou o ed no final, tá, gente? Então, verbo regular não tem muito segredo, tá? O segredo que tem nele é justamente esse negócio do Y. Se antes do Y você tiver uma vogal, não muda, como é o verbo play aqui. I played football yesterday. Mas se eu quero falar, por exemplo, o passado do verbo try, que é o verbo tentar, que termina com Y, e antes do Y veio o R, que é uma consoante, aí você vai tirar o Y, tá, gente? E vai colocar IED. Então, I tried to call you yesterday. Eu tentei te ligar ontem, tá joia, gente? É isso, galera. Verbos regulares, não tem muito segredo. Já os verbos irregulares, é como eu falei, galera. Infelizmente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo. Você tem que decorar. Então, eu sugiro que você assista muita série com legendas em inglês. Sugiro que você leia revistas em inglês, livros em inglês, artigos em inglês, notícias em inglês e vá sublinhando mesmo os verbos quando eles estão no Simple Past e no Past Participle, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente quando eu for falar dos verbos perfeitos e da voz passiva, tá, gente? Então,
calma aí. Então, galera, ó, verbos irregulares, sempre que me perguntam eu falo, os deuses do inglês quiseram que fosse assim. E é assim mesmo, tem que decorar, tá, gente? Então é isso aí. Deixa eu dar um exemplo aqui, gente, de uma frase com um verbo no passado que é irregular, que é o famoso verbo to be, tá, gente? O verbo to be não é um verbo regular. Então, como que fica o verbo to be no simple past? Quando você tiver no presente am ou is, né, em I am or he, she, it is, no passado vai ficar was. E quando no presente o verbo to be é are, que é you are, we are, they are, no passado fica were. Cuidado, tá, gente, para não confundir were, que é o passado do verbo to be, W-E-R-E, com where, que é a question word, onde ou de onde, que é W-H-E-R-E, tá, gente? Cuidado, muito cuidado com isso aí, tá joia? Então, gente, ó, vou colocar a tabelinha aqui. Vamos lá. I am, no presente. I was, no passado. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. You are, you were. They are, they were. Tá joia, gente? Esse é o verbo to be no simple past e é, como vocês podem ver, um verbo irregular, porque ele muda totalmente a forma original do verbo, né, no infinitivo. Tá joia, gente? Como eu falei anteriormente, gente, no simple past a pessoa tem que saber quando que aconteceu aquela situação. Então você tem que falar um tempo certo, né, um tempo específico. Então, gente, deixa eu falar para vocês aqui algumas expressões de tempo que são muito comuns quando você está falando de uma história no passado. Se eu quero falar ontem, fica yesterday, ok? Então, ontem, yesterday. 2 dias atrás vai ser 2 days ago. Ou anteontem seria the day before yesterday. O dia antes de ontem, the day before yesterday. Então, gente, sempre que você tiver, tipo, não sei quanto tempo atrás, esse atrás vai ser ago. Então, 2 anos atrás, 2 years ago. 1 mês atrás, 1 month ago. E sempre que você quiser falar o último, tipo, o último final de semana, o último mês, o último ano, vai ser last, ok? Last weekend, last month, mês passado, certo? Last year, ano passado. Então, sempre que você quiser falar passado, ou o último, você vai falar last, tá? Então, gente, se eu quero falar 3 meses atrás, 3 months ago. Se eu quero falar 1 mês atrás, 1 month ago. Mês passado, last month. Tá joia, gente? Então vamos lá, gente. Vamos fazer uns exercícios. Eu vou colocar aqui no quadro uns sujeitos, uns verbos, tá? Sem estar no passado. E uma expressão de tempo, um complemento qualquer, para que vocês façam frases, tá, gente? Que vocês conectem essas palavras, coloquem o verbo na forma correta no passado e façam uma frase, tá, gente? Depois disso, eu quero que vocês façam um exemplo de fazer frases que reflitam a sua realidade. O que você fez ontem? Que horas você acordou hoje? O que você comeu no final de semana passado? Para onde você viajou nas férias passadas? Onde você morava ano passado? Tá bom, gente? Façam frases aí no Simple Past com períodos de tempo bem definidos, tá, gente? Por favor, não esquece disso, é super importante. E por hoje eu fico aqui, tá, gente? Olha, nesse vídeo eu só falei de frases afirmativas, porque se eu fizer frases negativas agora e perguntas, vai ficar um tanto confuso. Então, eu vou colocar isso num Simple Past Part 2, que vai ser semana que vem, tá bom, gente? Então, vejo vocês semana que vem. See you all. Take care. Bye, bye.